tentativa de aplicação prática, como nós vemos na prática as mensagens do grande conflito e a mensagem do selamento. Eu vou convidar vocês para nós fazermos uma rápida oração. Pedimos a Deus que nos dê atenção nesse momento. Eu percebi alguns brincando muito nos aparelhinhos, e esse é um momento ímpar. Nós temos a oportunidade de estudarmos a palavra de Deus, e quem sabe essa é a nossa última oportunidade. Nós não sabemos. Nós precisamos valorizar esse momento, né? Vamos orar então? Senhor Deus, obrigado porque em tempo oportuno nós podemos estudar mais uma vez a Tua Palavra e aprender as últimas verdades para o tempo do fim. Obrigado por fazer parte desta igreja, desse povo, um povo que com humildade caminha diante de Ti, trabalhando e Te servindo para restaurar as últimas verdades a fim que o Senhor possa voltar. Que essas verdades sejam restauradas em nós mesmos e que para isso o Teu Espírito nos ilumine naquilo que estamos estudando. Nos dê força, portanto, continua conosco aqui. Oramos em nome de Jesus. Amém. Eu vou me concentrar um pouquinho no livro de Daniel. E o material que eu vou apresentar para vocês faz parte de um grupo de 5 palestras de um tema que chama-se A Verdade Presente. A pergunta que eu gostaria que nós refletíssemos nessa tarde é: qual a relação entre estilo de vida e adoração no contexto do grande conflito? Como foi mostrado aqui na primeira palestra, nós estamos, sem dúvida nenhuma, vivendo no contexto do grande conflito. E a pergunta que fica é: se nós queremos ser selados, como vimos na segunda palestra, qual é a relação do selamento, qual a relação do estilo de vida com o selamento e a adoração no contexto do conflito final? Eu quero falar para vocês então sobre 4 grandes crises finais que as profecias apontam por o tempo do fim. Normalmente eu costumo estudar essas profecias em Daniel, mostrando quais serão essas crises e como elas acontecerão, e em Apocalipse indicando quando elas acontecerão e por quê. Como o tempo não nos permite, eu vou me concentrar em Daniel, pelo menos quais são essas crises e como elas acontecerão. Isaías 46 diz: eu sou Deus e não há outro semelhante a mim. Desde o princípio anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Eu digo: o meu conselho permanecerá de pé, eu farei toda a minha vontade. Deus nos dá profecias, muitas delas em Daniel e Apocalipse. Eu quero me concentrar aqui numa grande profecia que está no livro de Daniel, nos capítulos 1 a 3. E o que elas nos dizem sobre a importância do estilo de vida no contexto do grande conflito. Não sei se vocês perceberam na palestra que o pastor Emilson acabou de fazer, todos os selos só foram colocados mediante a observação de algumas prescrições. E é exatamente nesse ponto que entra o estilo de vida. Qual o papel do estilo de vida no cumprimento do grande conflito, principalmente na questão da adoração e então do selamento? O grande conflito nos mostra, as profecias de Daniel e Apocalipse nos mostram que o grande conflito tem no seu bojo uma crise no tocante à adoração. Mas antes, nós temos outras 2 crises que o livro de Daniel nos deixa claro, e é sobre isso que eu quero chamar a atenção de vocês. Bom, vocês já sabem, o livro de Daniel, 12 capítulos, os 6 primeiros estão focados no que aconteceria e como, e os 6 últimos no quando aconteceria e por quê, quase que como um prenúncio de uma profecia maior que depois viria em Apocalipse, desvendando o que ainda não estava tão claro no livro de Daniel. E aqui então eu começo a chamar a atenção de vocês.
Existem 4 episódios em Daniel que são muito significativos. E aqui nós temos uma grande profecia. Uma grande profecia. É claro que tem episódios dessa profecia, mas aqui nós temos uma grande profecia. 4 episódios. E eu daria destaque em cada episódio para um foco que a profecia mostra com muita clareza. No capítulo 1 de Daniel, versos 1 a 21, nós temos ali um foco na questão do estilo de vida. Em seguida, no capítulo 2, em todo o capítulo 2, eu tenho um foco na questão da revelação. No capítulo 3, então, do verso 1 a 18, eu tenho foco na questão da adoração. E nos capítulos finais, do 19 ao 30 do capítulo 3, eu tenho então foco na questão da libertação. Como os companheiros de Daniel foram libertos da fornalha ardente. Note vocês, nada na Bíblia está colocado ali por acaso. Há uma sequência aqui que nos chama a atenção. O livro começa focando o estilo de vida. Em seguida ele passa para a questão da revelação, em seguida a adoração e por fim libertação. Estaria essa sequência colocada em Daniel por acaso? Ou será que o Espírito Santo nos quer chamar a atenção para essa estrutura em que essa sequência aparece? Essa sequência depois vai se repetir em Daniel ainda 2 vezes, e em Apocalipse depois ela encontra então o seu cumprimento. O tempo não nos permite avançar para a segunda etapa de Daniel e nem para Apocalipse, mas se vocês conseguirem entender como o estilo de vida está ligado à questão da revelação, à questão da adoração e finalmente a libertação, já me darei por satisfeito. Porque na estrutura de Daniel, dos 3 primeiros capítulos, você não tem libertação sem verdadeira o quê? Adoração. E você não tem verdadeira adoração sem compreensão das revelações impressivas do Espírito Santo. E você não tem revelação impressiva do Espírito Santo que não se faça acompanhar de um estilo de vida coerente com o incurso da graça já recebido. Então isso nos diz muito para nós como cristãos hoje. E aqui eu começo a fazer algumas perguntas para vocês. O que tem a ver aquilo que eu visto, aquilo que eu como, aquilo que eu falo, com a verdadeira adoração? Será que a verdadeira adoração implica apenas em profissão de fé? Qual seria a verdadeira profissão de fé? Então aqui nós podemos mapear 3 grandes crises que filhos de Deus, escolhidos e selados, que eram Daniel e seus 3 companheiros, enfrentaram. E nas 4 eles foram vitoriosos. E ao que parece o texto me indica que a vitória em uma delas foi diretamente responsável pela vitória nas demais, levando à vitória final. Há aqui algo muito significativo para nós. Para aqueles que estão aí ligados na profecia de Daniel, vamos voltar na história 2.600 anos. Vamos para o tempo de Nabucodonosor, cerca de 600 a.C. Lembramos-nos de Babilônia, a grande cidade. Até as ruínas foram consideradas uma das 7 maravilhas do mundo. Lembramos-nos então de Nabucodonosor e o seu sonho, capítulo 2. Diz a Bíblia que Nabucodonosor teve um sonho, e o sonho foi tão profundo, tão intenso, que ele ficou perturbado e passou-lhe o sono. Diz a profecia, ele se esqueceu do sonho e exigiu que os seus astrólogos lhe revelassem o sonho e o quê? A sua interpretação. Disseram então os seus magos, ou, como eu costumo dizer lá para os meus alunos, os catimbozeiros da época, tiveram que confessar que eles não conseguiam revelar o quê? O futuro, que isso só pertence a Deus. O rei então muito se irou, se enfureceu e ordenou que matassem a todos os sábios de Babilônia. Expediu-se então o decreto de morte. Entre os sábios estava Daniel e os seus 3 companheiros. Daniel tinha comunhão com Deus. Daniel sabia que a revelação verdadeira só pode vir de quem?
de Deus, o Criador e o Redentor de todas as coisas. Daniel então procurou o chefe da guarda e pediu para que lhe desse um prazo, para que ele e seus companheiros orassem, porque se fosse da vontade de Deus, Deus o quê? Deus o quê? Palavra-chave. Deus revelaria. Note, aqui eu queria tirar um ponto, eu queria lembrar um ponto interessante com vocês. Daniel ali e os seus 3 companheiros representam pessoas que já tinham recebido o incurso da graça. Em outras palavras, já eram crentes, já conheciam a Deus, conheciam a palavra e já eram fiéis. Sim ou não? Sim. Mas por que um fiel precisa de mais revelação? Porque em todo contexto de crise, Deus tem mais revelação para dar para aqueles que são fiéis. Deus, o Espírito Santo, quer impressionar aqueles que são fiéis, e assim prepará-los e através deles contribuir para o preparo de outros para serem selados. Note, Daniel, mesmo fiel a Deus, com seus 3 companheiros, ainda precisaram orar pedindo a Deus revelação sobre aquele mistério que tinha sido revelado primeiramente a Nabucodonosor. Eu sei que nós estamos aqui hoje entre irmãos de fé. Alguns de vocês têm 30, 40 anos na igreja, e a pergunta que fica é: será que eu preciso de mais revelação? Será que eu já sei tudo? Será que eu já entendi tudo? Será que se as crises finais, o contexto da crise final se desencadeasse agora, se as pragas fossem derramadas imediatamente, será que eu estaria preparado em termos de conhecimento da palavra para não cair nas últimas armadilhas satânicas? Note, queridos, Daniel já era um crente, já era um fiel remanescente há muito tempo. A Bíblia não deixa dúvida disso, Ellen White deixa claro isso no comentário dela. Mas ele ainda necessitou de pedir a Deus mais o quê? Revelação. E eu pergunto aqui, será que nós não precisamos hoje orar a Deus e pedir mais revelação da palavra? Daniel orou, e diz a Bíblia então, foi para casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros. Eles oraram, e o que aconteceu? Deus ouviu o pedido de Daniel. Diz o texto: então foi revelado o mistério a Daniel numa visão de noite, pelo que Daniel louvou ao Deus do céu. Seja bendito o nome de Deus para todo sempre, porque dele são a sabedoria e a força. Ele muda e remove reis, estabelece reis e revela o profundo e o escondido. Então Daniel se apresentou ao rei e revelou-lhe o mistério. Daniel se apresenta, conta o sonho. Nós sabemos que no sonho Deus avisou que Babilônia seria totalmente o quê? Destruída e jamais seria habitada. O próprio Isaías confirma isso no capítulo 13, verso 19. Interessante, né? Babilônia jamais seria habitada. Eu estava olhando esses dias uma reportagem, depois que os Estados Unidos atacou o Iraque, as ruínas de onde era a escavação de Babilônia foram abandonadas, não teve condições de dar continuidade ali, e as últimas fotos de satélite revelam que as ruínas já foram quase que completamente o quê? Cobertas de areia de novo. Deus tinha dito, nunca mais ela será habitada, e ao que parece, nem para ser escavada a coisa está andando. Deus tinha dito que não seria habitada. Deus tinha dito na Bíblia, Daniel 8, levantei os olhos e vi um carneiro que estava diante do rio. Aquele carneiro que viste são os reis da Média e da Pérsia. Os exércitos desviam o curso do rio, entram por debaixo, derrubam, acabam com Babilônia, o Império Babilônico cai, e vocês já sabem o que aconteceu depois com Babilônia. Babilônia foi substituído, o Império Babilônico, pelo Império Medo-Persa, que depois foi substituído pelo Império Grego e depois pelo Império Romano e assim por diante. Enfim, essa profecia já é conhecida de todos, mas por que eu trago essa profecia para vocês hoje? Porque quando nós lemos essa profecia na Bíblia, nós muitas vezes dissociamos essa profecia, nós separamos essa profecia do que vem antes e do que vem depois dela. E o que vem antes? O que vem antes de Daniel ter recebido revelação? Vem toda uma tensão, uma prova com relação ao seu estilo de vida. E o que vem depois dessa profecia? O que vem depois?
uma outra prova aos companheiros de Daniel, que foram jogados na fornalha ardente por uma questão de adoração. O que nós entendemos disso? Aquele que revela mistérios te fez saber o que há de ser. Ao que parece, está muito evidente nos capítulos 1, 2 e 3 de Daniel, que Deus mostrou o que aconteceria e como as coisas aconteceriam para o seu povo fiel, diante de crises como as crises que Daniel e os seus companheiros enfrentaram. Quais são então as crises que nós podemos identificar? Estilo de vida, revelação, adoração e o quê? Libertação. Vamos um pouquinho mais. Vamos entender o seguinte: qual é a perspectiva do ser humano segundo a Bíblia? Normalmente, nós estamos acostumados a falar em, olha, fulano, nós estamos acostumados a falar assim, olha, a minha vida espiritual vai bem. E de repente eu chego na igreja com algumas atitudes meio estranhas. Às vezes eu me alimento de forma estranha, às vezes eu me visto de forma estranha, mas quando as pessoas me perguntam se está tudo bem, eu digo que a minha vida espiritual vai bem. Por quê? Porque na mente de muitos de nós, a vida espiritual não tem a ver com o corpo e não tem a ver com o quê? Com o quê? Com a mente. E quando nós olhamos para o livro de Daniel, nós vemos que essa premissa, que não é bíblica, que é mais da filosofia grega do que de qualquer outra coisa, ela cai por terra. Porque segundo a Bíblia, o homem é um ser íntegro, ou, como diz Ellen White, integral, constituído de 3 grandes potencialidades, que aqui estão separadas apenas para efeitos de compreensão, mas que na realidade humana não podem ser separadas ou dissociadas uma da outra. O ser humano, segundo a Bíblia, é o âmbito material, aquilo que a gente pode ver, com seu potencial de funcionamento orgânico, a mente, o âmbito intelectual, constituído pelos potenciais de sensibilidade, que é a nossa emoção, e compreensão lógica, que é a razão. E o aspecto moral, que é o âmbito constituído pelo potencial de realização das convicções natas e adquiridas. Na Bíblia, espiritualidade é tudo isso aqui funcionando quando submetido ao senhorio do Espírito Santo. Quando eu vou para o livro de Daniel e eu observo bem o que aconteceu no capítulo 1 de Daniel, isso aqui fica muito claro. Por quê? Porque quando Daniel e seus companheiros são levados, o que Satanás faz assim que eles chegam em Babilônia? Satanás tenta detonar cada uma das 3 potencialidades que o ser humano tem. Primeira potencialidade, a questão do corpo, a questão mental, os potenciais da intelectualidade, da mente humana. O que diz Daniel 1 que ele fez? Eles deveriam ser treinados, eles deveriam ser imergidos no que mesmo? Leia comigo, no que mesmo? Na cultura dos caldeus. E na igreja às vezes a gente ouve alguém falar assim, não, mas isso aqui é cultural, isso aqui é uma questão de cultura. Toda cultura, ela é composta de 3 elementos inseparáveis: valores, princípios e regras. É por isso que não há como nós sermos adventistas do 7º dia e ao mesmo tempo flertarmos com outras culturas. Porque as regras de toda cultura, o comportamento de toda cultura, ele está baseado em valores, em princípios e em regras. Se nós estamos refletindo a regra de alguma cultura que não é a nossa, isso é porque de alguma forma, em alguma medida, nós assimilamos valores e princípios de uma cultura que não é a nossa. Então veja, vou começar aqui com muito respeito dar alguns exemplos. A minha irmã querida que pinta as unhas. E quando o pastor ou ancião fala, ela fala
Eu lido com muitos jovens, né? Eu tenho quase 500 alunos jovens, e a frase que eu mais ouço às vezes quando eu vou falar com eles é assim: nada a ver. É a frase que eu mais ouço. Nada a ver. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. O que o senhor está dizendo que as minhas unhas pintadas vai me tirar do céu? E aí eu costumo brincar, as unhas pintadas não, mas o que elas estão fazendo no seu coração, ou seja, o que elas representam no seu coração, pode tirar você do céu. Aquele jovem que de vez em quando canta na igreja e aparece com calça modelo Zezé de Camargo e Luciano, e você vai falar com ele, e ele olha para você e fala assim: nada a ver, nada a ver. O senhor acha que uma calça vai me deixar de fora do céu? Eu digo, a calça não, mas o que ela está fazendo com o seu coração, pode. Porque nós fomos condicionados para pensar que essas coisas aí não têm a ver com espiritualidade. A gente pega aqueles textos ali, ó, nós somos físico, mental e o quê? Já ouviu essa expressão? Físico, mental e espiritual. Você sabia que quando Ellen White usa essa expressão espiritual, ela não está falando de uma entidade separada do físico e do mental. Ellen White usa o termo espiritual com dois sentidos. Eu pesquisei muito isso no meu doutorado. Ou ela usa o espiritual com o sentido de moral, de moralidade, de vida religiosa, pautada em princípios da Bíblia, ou ela usa espiritual com o sentido de vocação social, para eu dar testemunho para os outros, dos meus relacionamentos sociais, dando testemunho da palavra de Deus, daquilo que eu sou como cristão. Então, o que eu estou dizendo para vocês? No pensamento bíblico ou profético de Ellen White, o espiritual não está separado do quê? Do físico e do mental. Então, aquilo que eu faço com o meu corpo, aquilo que eu como, que eu visto, que eu falo, que eu leio, que eu faço com a minha mente lendo, as coisas que eu leio, que eu ouço, isso tudo corre para onde? Concorre para quê? Para a minha espiritualidade. Para nós adventistas, então, espiritualidade não é o que eu faço com a minha vida espiritual, sábado na igreja de manhã, não. Para nós adventistas, espiritualidade é como os meus potenciais, o quê? Físico, mental e o quê? Moral, estão alinhados com a vontade soberana e santa do Espírito Santo. Então, por que quando Daniel e seus companheiros chegam na corte babilônica, a primeira coisa que Satanás faz é tentar reinculturá-los? Porque Satanás sabe que toda cultura é formada de valores, princípios e o quê? E regras. Então, por que Daniel não quis entrar no jogo de Arioque? E diz para Arioque, vai lá e fala para o rei, e pede, trata a gente com água e legumes. Porque toda regra, quando a gente segue, na verdade nós não estamos obedecendo só a regra. Se eu sigo uma regra que não está na minha tabuada, e a minha tabuada é a Bíblia, significa que eu estou aderindo a princípios e valores que não são o quê? Que não são bíblicos. Então olha para você ver como é que é sutil isso, ó. Olha o que o inimigo fez. Eles tinham que aprender a cultura dos caldeus, eles tinham que adaptar ao estilo de vida dos caldeus, e eles tinham que o quê? Cultuar o Deus dos caldeus. Como eles não quiseram, seus nomes foram mudados. O objetivo era o quê? Moldar uma nova o quê? Vamos ler juntos? O objetivo era o quê? Moldar uma nova. E o que é a mesma espiritualidade? É só a minha vida espiritual? É só quando eu estou lendo a Bíblia ou na igreja sábado de manhã? Não. O que é a minha espiritualidade? É como eu cuido dos meus potenciais, o quê? Físicos. O que mais? Mentais e o quê? Morais. Essas três coisas funcionando juntas, sob a disciplina do Espírito Santo, é o que nós adventistas entendemos como espiritualidade. Logo, para nós, não dá para separar aquilo que a gente veste, come, fala, faz, as nossas amizades com a nossa vida espiritual. Não dá. Tudo isso é vida espiritual.
Então, tem a ver com estilo de vida, sim ou não? Espiritualidade tem a ver com estilo de vida, sim ou não? Sim, tem a ver com estilo de vida. Então, veja, qualquer idade, qualquer pessoa, espiritualidade tem a ver com estilo de vida. E eu quero então entrar em algumas questões específicas aqui. Questão do regime alimentar. Comigo aqui, ó, o rei lhes determinou a ração de cada dia, porção do manjar e do vinho que ele bebia. Eu fico imaginando se muitos dos nossos jovens estivessem no lugar de Daniel, eles teriam a desculpa perfeita para dizer assim, não, eu comi porque se eu não comesse o negócio ia ficar feio para o meu lado. Mas o que Daniel fez? Daniel deu seu testemunho e ele não entrou no jogo. Daniel se propôs no coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Eu não sei se vocês observaram um texto que o pastor Emilson projetou aqui, antes de terminar a palestra dele, sobre o selamento, dizendo que os selados são aqueles que não se agora o mesmo texto já aparecia em Daniel. Sabe por que Daniel não concordou em comer daquelas coisas do rei e beber daquela bebida? A palavra é equivalente, a palavrinha do hebraico equivale à palavrinha grega parecida lá. Ele resolveu o quê? Não se contaminar. Agora, você acha que Daniel não comeu o que o rei mandou, não bebeu o que o rei mandou, porque tinha medo de passar mal do estômago? É esse o tipo de contaminação que a Bíblia está falando? Contaminação espiritual. Agora nós sabemos que contaminação espiritual não dissocia o corpo da mente e nem do que? Das nossas convicções morais. Então Daniel sabia que comer aquilo ali, ele ia flertar com quem? Com o mal. Experimenta, te peço, os teus servos 10 dias, fazendo com que se nos dê legumes e água a beber. E aí o que diz aqui? Ora, Deus deu a Daniel graça e sabedoria, seus semblantes estavam melhores e mais bem nutridos. Em toda a matéria de sabedoria, achou-os 10 vezes mais doutos do que todos os que havia em seu reino. Os tipos de alimentos e substâncias que nós usamos afetam o nosso relacionamento com Deus e com as pessoas. Olha que interessante, vocês já ouviram falar dos Unzas? Vocês sabem quem são os Unzas? Os Unzas são uma tribo que habita ali, ó, bem ao norte do Paquistão, quase na divisa com a China, o Tajiquistão, bem nos Alpes. Interessante, eles são vegetarianos e vivem em média entre 120 e 140 anos, e mais, eles vivem com o quê? Sem doenças. Aí alguém poderia dizer assim, tá bom, mas vale a pena viver nesse mundo de pecado igual a gente vive? Ellen White explica essa pergunta no Ciência do Bom Viver. Ela diz assim, o nosso propósito deveria ser viver mais, sabe para quê? Porque a nossa vida aqui é a única oportunidade do Espírito Santo para moldar o nosso caráter para onde? Para o reino eterno. Há muitas pessoas encurtando o seu preparo para o reino, porque não cuidam da sua saúde, não cuidam do seu estilo de vida, e aí acabam parando naquela sequência lá na crise de estilo de vida. Olha aqui para vocês verem os Unzas, eles moram nessa região aqui, ó, para chegar lá só por escalada mesmo. Eles se alimentam, ó, só de frutas, verduras, legumes, frutas secas, são muito saudáveis. Aqui está algumas fotos. Diz que quantos anos vocês acham que esse cidadão aqui tem? 50? Sabe quantos anos esse cidadão aqui tem? 91. Você fala que esse cidadão tem 91 anos? E esse aqui, quantos anos você acha que ele tem? 104 anos. Pelo menos é o que dizia a reportagem lá de onde eu tirei essas fotos. Se nós conscientemente prejudicamos nosso corpo, trazemos condenação sobre nós mesmos. Agora eu preciso esclarecer uma coisa para vocês. Faz parte do estilo de vida adventista a mensagem de saúde. Mas para que mesmo que nós buscamos saúde? Eu não tenho tempo de explicar isso aqui, eu só quero mencionar.
Eu listei aqui pelo menos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 razões que motivam muitos adventistas a observar a mensagem de saúde. Mas as 9 razões não são as razões apropriadas para um adventista buscar ser fiel na mensagem de saúde. Para nós adventistas, buscar a saúde nós não buscamos a saúde por beleza, nem para nos relacionar, nem para sobreviver, nem por medo ou interesse, nem por economia, nem para ter rendimento, nem por status social, nem por prazer, nem para ter experiências místicas. Nós observamos a mensagem de saúde, sabe por quê? Primeiro, porque nós amamos a Deus. Nós obedecemos às leis de saúde por amar, confiar e submeter-nos a Deus, quem as estabeleceu. E também para estar em condições de pregar plenamente o Evangelho. Porque amamos a nós mesmos. Nós queremos que o nosso corpo seja habitação plena do Espírito Santo para sermos impressionados. Queremos ter discernimento, entendimento, e queremos ter vigor para estar bem para o serviço. E porque amamos o próximo, queremos amar e servir o nosso próximo com todas as nossas forças. Essa é a razão por que nós observamos as leis de saúde. Outro aspecto, oração. A profecia de Daniel também mostra que havia ali uma crise de oração. A Bíblia diz que Daniel foi convidar seus companheiros para orar e pedir misericórdia ao Deus do céu. Daniel 3 vezes por dia orava, e eu pergunto para vocês, quantos de nós estamos orando? Quantas vezes por dia? Outro aspecto que está envolvido na crise de estilo de vida, casamentos. Muitos de vocês são jovens, muito em breve vão se casar. Prestem bem atenção nos conselhos de Deus. Os que já são casados aqui, prestem atenção nos conselhos de Deus. 2 versos para nos recordarem: pois aos devassos e adúlteros, Deus o quê? Portanto, cuidai-vos de vós mesmos. Ninguém seja desleal para com a mulher da sua. Eu detesto o quê? O divórcio, diz o Senhor Deus de Israel. Não sejam desleais. O que mesmo que isso aqui está fazendo aqui? Eu estou aqui levantando pontos que evidenciam a crise de estilo de vida hoje no meio do povo de Deus. Primeiro ponto, regime alimentar. Segundo ponto, oração, não estamos orando mais. Terceiro ponto, casamento. Quem está casado, cuide do casamento. Quem não está casado, preste atenção em como vai se casar. Quarto aspecto da crise de estilo de vida, o comportamento pessoal. E aqui inclui personalidade, vocabulário, lugares e ambientes, vestimentas e adornos. Olha que interessante. Nós não fazemos algumas coisas e sutilmente fazemos outras que entristecem também o coração de Deus, porque chamam a atenção para nós mesmos. Aquelas alunas que eu falei para vocês, que estão sempre com as unhas pintadas, quando eu vou conversar com elas, eu mostro para elas que isso é uma maneira de chamar a atenção para quem? Para quem? Para si mesmo. As roupas, quando eu uso roupas sensuais, é uma maneira de chamar a atenção para as minhas características, o quê? Corporais. Isso é crise de estilo de vida. E aí eu não paro às vezes para pensar isso. E às vezes não se fala mais isso na igreja, porque quase já não é mais politicamente correto dizer isso. Temos que dizer com amor, mas tem que ser dito. Nós adventistas somos um povo chamado para não nos envolvermos com essas coisas. Já falei para vocês da mudança de nome. A nossa personalidade pode ir mudando sutilmente, como foi mudado, como Satanás queria fazer com Daniel e seus companheiros, querendo inclusive mudar os seus nomes. Paulo diz: sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem o quê? Sem o quê? Sabe o que é ter domínio de si? É quando lá na escola eu vejo uma colega vestindo uma saia muito curta e eu também quero vestir,
mas o Espírito Santo me diz que não, que eu não devo. Eu ouço o Espírito Santo falar comigo, mas eu vou e visto. A Bíblia está dizendo, as pessoas se tornariam sem domínio de si, sem autocontrole, sem controle de si mesmo. Não foi essa a primeira crise que Daniel enfrentou? Ter ou não ter domínio de si mesmo? O inimigo usa também passatempos e diversões para ocupar a nossa atenção, fazendo que não sintam falta da presença do amado Salvador. Videogames. Esses dias um aluno nosso ia formar e me procurou. E ele dizia para mim que tinha 8 anos, ele reconheceu que era viciado em videogame. Ele passava 6 horas por dia, pelo menos, no videogame. 6 horas. Sabe o que é isso por mês, por ano? A profecia está dizendo, os homens se tornariam sem domínios de si mesmo. Crise de estilo? De estilo? De vida. Crise de estilo de vida. Paulo ainda diz, 1 João, diz, não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo, se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, da soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Qual a pergunta que nós deveríamos fazer? Tem aparência do mal? Tem aparência do mal? Então nós não deveríamos fazer, deveríamos nos abster de toda forma de mal. Vós sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou da treva para a sua maravilhosa luz. Fala também de como as mulheres deveriam se trajar, de forma modesta, com bom senso. A questão dos adornos. Por que não usar adornos? Por que não usar adornos? Porque o adorno chama atenção para quem? Para si mesmo. O adorno chama atenção para si mesmo. O adorno na Bíblia é sinal de luxúria, de apostasia, porque representa o abandono da simplicidade, da humildade, da submissão ao Deus da simplicidade e da humildade. A esposa de Cristo, como foi mostrado aqui na primeira palestra, é apresentada como alguém puro, que não usa essas coisas. A mulher corrompida, por sua vez, está toda embriagada e usa das luxúrias e dos costumes do mundo. O apóstolo Paulo também fala, não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Cristo veio para nos salvar dos nossos pecados. Todo aquele que vive habitualmente pecando, também vive na rebeldia, pois o pecado é rebeldia. Esse texto diz, o que aconteceu foi que a igreja, no seu afã entusiasta de evangelizar todo mundo, começou a batizar pessoas que não tinham conhecimento suficiente da doutrina cristã. Muitos gregos, romanos e gentios começaram a pertencer à igreja sem ter abandonado seus velhos costumes pagãos e doutrinas. Começaram a contaminar a pureza da doutrina que se mantivera branca durante o primeiro século. Isso muitas vezes acontece conosco também. Nos nossos dias, a crise de revelação, há um aumento do conhecimento, mas não há entendimento. Aumenta o conhecimento, aumenta a informação, mas não aumenta o quê? O entendimento. Porque informação não é conhecimento, conhecimento é informação processada. Informação que não é processada não é conhecimento. E diz a Escritura, então foi revelado o mistério a Daniel numa visão de noite. E Daniel então confessa que foi revelado o mistério a ele. Por que muitas pessoas hoje não conseguem entender certas partes da Bíblia? Nós estamos descuidando do nosso estilo de vida. Daniel mostra claramente que o estilo de vida pode impactar diretamente na nossa o quê? Na revelação que é dada a nós, na impressão que nos é dada pelo Espírito Santo. Deixe-me explicar uma coisa para vocês. A Bíblia fala de duas maneiras que o Espírito Santo trabalha com os seres humanos. Ao convencer os seres humanos do pecado, da justiça e do juízo, o Espírito Santo trabalha de maneira extraordinária, às vezes, e trabalha de maneira ordinária ou de maneira comum
Pode uma pessoa ser objeto da ação do Espírito Santo, estando com a mente embriagada ou cheia ou entorpecida pela droga, por comidas? Pode ou não pode? Sim ou não? Não? E se eu disser que eu já vi alguém ser tocado pelo Espírito Santo na igreja, estando embriagado, e a pessoa nunca mais deixou os caminhos de Deus? Mas essa não é a forma normal do Espírito trabalhar. O Espírito pode trabalhar de forma extraordinária, sim ou não? Mas qual que é a forma que o Espírito Santo trabalha com quem já é convertido, com quem já foi incursionado pela graça de Deus? É transformando os nossos hábitos, transformando o nosso caráter, ajudando-nos a abandonar os costumes do mundo, e aí envolve as coisas que nós comemos, que nós vestimos, que nós falamos. Essa é a maneira comum, corriqueira do Espírito de Deus trabalhar. Por que muitos não sabem quais são seus dons espirituais para trabalhar na igreja? Porque ainda não superaram a crise de estilo de vida, e não puderam sentir do Espírito a confirmação do seu chamado. Deus tem dons para cada um, mas por que alguns de nós não sabem? Por que alguns de nós não reconhecem a autoridade da igreja? Por que muitos não reconhecem mais a autoridade da igreja? Eu me lembro que quando vim para a igreja, há quase 30 anos atrás, quando o pastor olhava para a gente, um líder da igreja olhava, o pai e a mãe olhava, pelo olhar a gente já sabia o que estava certo e o que não estava. Hoje, se a gente olha meio assim para um jovem, ele olha para você e fala assim: e aí, mano? Né? Não há mais reverência pelas autoridades, começando pelas autoridades da igreja. O pastor se tornou para muitos apenas mais um. Não se há mais respeito. Isso tudo a Bíblia anuncia como uma crise de revelação, uma crise de acesso à revelação divina. Se a revelação divina não me alcança, eu tenho dificuldade em entender quem é a igreja, quem são as autoridades da igreja. E tudo isso por quê? Tudo isso porque algo no meu estilo de vida não está bem. A igreja adventista, nós sabemos, cumpre as especificações bíblicas, mas tem pessoas hoje questionando a autoridade da igreja. Alguns já acham que não precisam vir mais na igreja, e quando vêm ficam brincando o tempo todo com esses aparelhinhos aí, com essas coisinhas. Tem sempre algo mais importante do que a palavra. Crise de revelação. Por que a revelação não me atinge mais? Por quê? Algo precisa mudar, começando do meu estilo de vida. Veja, eu não estou pregando aqui justificação pelas obras, porque Daniel já era um crente. Eu estou falando aqui com pessoas que já são crentes, já receberam o incurso da graça. Se você já recebeu o incurso da graça, o que a profecia está dizendo é que Satanás vai tentar detonar o seu estilo de vida, para tentar exatamente ridicularizar você diante daqueles a quem você deveria dar o seu bom testemunho. Porque enfraquecendo o seu estilo de vida, Satanás mina o seu potencial de testemunhar em favor da palavra. Dízimos e ofertas. Eu estava dirigindo uma comissão de igreja ontem, fazendo uma comissão de nomeações para o próximo ano. E eu indiquei um jovem muito abençoado para um certo cargo. De repente alguém me observou, falou assim: pastor, só tem um problema. Esse moço, embora esteja na igreja há tanto tempo, embora trabalhe, ele já declarou abertamente que não concorda com a verdade dos dízimos e das ofertas. Crise de revelação. Por que está revelado? Por que eu conheço, mas aquilo ainda não me transformou? Por que eu não reconheço a Deus como Senhor daquilo que chegou às minhas mãos? Algo não está bem no meu estilo de vida. O estilo de vida pode ser um obstáculo para que o Espírito me impressione com mais profundidade como Ele gostaria. Alguns têm se sentido mal satisfeitos e dito: não pagarei mais o dízimo, pois não confio na maneira porque as coisas são dirigidas na sede da obra. E aí ela responde:
Roubareis, porém, a Deus, por pensardes que a direção da obra não está direita? Apresentai vossa queixa franca e abertamente no devido espírito e às pessoas competentes, mas não vos retireis da obra de Deus, nem vos demonstreis infiéis, porque outros não estejam fazendo o que é direito. É como ela vem dizendo, você nem sabe o que está acontecendo direito, está usando isso como desculpa para não ser fiel a Deus. Crise de revelação, e repito, crise de revelação começa em crise de quê? De estilo de vida, depois de receber o impulso da graça. Bom, eu preciso ir caminhando aqui para o final. A questão dos pensamentos, precisamos ser renovados, ter a nossa mente renovada. Como ter a mente renovada enquanto assistimos novelas? Como ter a mente renovada enquanto assistimos alguns programas de TV? Pura cultura inútil, pura cultura contrária à Bíblia. Como ter a mente renovada se nós ainda acessamos na internet alguns sites que não deveríamos acessar como cristãos? Como ter a mente renovada se gastamos muito tempo falando mal da vida dos outros? Como ter a mente renovada se alguém pede um prato de comida na porta e eu me recuso a dar? Como ter a mente renovada enquanto não deixarmos o Espírito Santo nos levar de volta para a Bíblia? Crise de adoração. A questão da lei de Deus, a lei dizia, não vai prostrar diante de nenhuma imagem, não vai adorar. Todos adoraram, menos Daniel e os seus companheiros. Fidelidade à lei, principalmente a questão do sábado que foi falado aqui. Se eu perguntasse aqui nesse momento, quantos aqui observam o sábado? Eu tenho certeza que todos vocês, se não todos, responderiam que sim, mas a minha pergunta vai um pouquinho além disso. A minha pergunta vai um pouquinho além disso. Você está observando os marcos de início e de fim do sétimo dia? Na hora do pôr do sol da sexta-feira, você está em casa com a sua família para adorar a Deus? Na hora do pôr do sol de sábado, você está no lugar certo, prestando adoração e agradecendo a Deus por mais um santo sábado que finda? Você tem feito tudo o que pode para não fazer os preparativos para o sábado? Tem você frequentado a igreja mais próxima da sua casa, a fim de não ter que usar os serviços públicos, de não ter que pagar, comprar ou vender no sábado para ir a outra igreja? Tem você observado o sábado como Deus pede? Veja, eu vou repetir novamente, nenhum dos selos que foi mostrado aqui na segunda palestra foi colocado sobre as pessoas, sem que elas cumprissem as prescrições que tinham sido previamente, o quê? Determinadas. O último selo, o selo final, também não será colocado naqueles que não venceram as crises de estilo de vida. E não estou aqui sugerindo nem de longe o perfeccionismo, porque uma coisa é cair quando escorregamos, e esse risco vai continuar existindo. A outra coisa é aproveitar a oportunidade, aproveitar a onda para nos jogar na lama sempre que isso se mostrar conveniente para nós. Crise de estilo de vida. Os tipos de cultos. Eu às vezes ouço alguns jovens dizer para mim lá no NASP, professor, mas olha, aquela igreja fulano de tal, não vou mais nela, porque o culto lá é chato demais, professor. A gente quase dorme no culto, porque o pregador é monótono, mas é claro, você fica o tempo todo nessas coisinhas aí, nesses vídeos. Esses vídeos são minuciosamente, cientificamente preparados para manter a sua mente em condição de superficialidade, manter a sua mente funcionando a 140 por hora. Quando você vem para a igreja, que o Espírito Santo quer diminuir o seu ritmo para que você possa apreender a palavra a uma velocidade de 30 por hora, você dorme e diz que o problema está com a igreja. Com a igreja. Mas pastor, eu não vou naquela igreja fulano de tal, porque lá eles não fazem aqueles negócios, eles não batem palma, eles não cantam, o culto é muito desanimado, é muito monótono.
Observe o que aconteceu aqui com os companheiros de Daniel. Nós temos 3 textos que são muito significativos. O rei ergueu a estátua e falou assim, ó, lê aqui comigo, quando ouvires o quê? O som de quê? Eu quero que vocês observem essa expressão, ela aparece 3 vezes no mesmo capítulo, essa expressão aqui, ó, toda sorte de quê? De música. Quando eles escutassem aquilo ali, o que eles deviam fazer? Prostrareis e adorareis. E aí a Bíblia diz o seguinte, todos os povos ouviram o quê? De quê? Toda sorte de música. E o que eles fizeram? Prostraram-se todos os povos e adoraram. Todo homem, de novo, que ouvisse o quê? Faria o quê? O inimigo tem muitos altares aí. E nós jamais nos dobraríamos diante deles, se não fosse pela influência de algumas coisas, entre elas a música. Amigos, não podemos servir a 2 senhores. Eu sei que eu estou falando nesse momento para muitos jovens aqui, que gostam dos hinos da igreja, mas também gostam de Zezé de Camargo e Luciano. Que gostam dos hinos da igreja, mas gostam desses autores, dessas figuras ecléticas, estranhas aí, do mundo pop internacional. Sabe o que significa essa expressão aqui, toda sorte de música, no contexto em que aparece em Daniel? Significa que haveria ali um tipo de música que usaria todos os tipos de instrumentos, inclusive instrumentos de percussão, e que geraria uma espécie de quê? Uma espécie de êxtase, e deixaria eles mas tão ligados na música, que eles com muita facilidade o quê? Se dobrariam diante da estátua. Eu te pergunto, por que você acha que foi necessária essa toda sorte de música? Ele não podia simplesmente ter decretado, ajoelhem-se aí, vai tocar a trombeta, ajoelhem-se, pronto. O inimigo sabe o poder da música. O inimigo sabe disso. Se nós ainda continuamos ouvindo música do mundo, junto com as da igreja, a profecia nos mostra que é crise de quê? Crise de quê? Não é mais crise de estilo de vida. Aqui já é crise de quê? Adoração. Adoração. O negócio começou o seguinte, o problema começa quando eu baixo essas coisas no computador, quando eu compro esses CDs. O problema começa lá atrás. Finalmente, crise de libertação. Buscaram a Daniel, seus companheiros, para que fossem mortos. Jogaram Daniel onde? No capítulo 2. Jogaram ele onde? No capítulo 2. Lugar nenhum. Porque ele recebeu o quê? Ele recebeu revelação. Mas buscaram ele. Eles iam matar, saiu o decreto de morte. Mas eles foram libertos. E depois, os 3 companheiros foram lançados onde? Na fornalha. Em ambos os casos, Deus os libertou. Então o rei ordenou que trouxesse a Daniel e lançasse na cova dos leões. O rei engrandeceu Daniel depois que o livrou. Os seus companheiros saíram do fogo. Deus enviou o seu anjo, fechou a boca dos leões. 3 ocasiões de livramento. Coincidência ou Jesuscidência? Foram libertos ou não foram? Naquele dia, no dia do acerto de contas, quantos de vocês aqui querem ser libertos? Então, entendam bem o que a profecia está mostrando. Esses homens foram libertos, porque prestaram uma adoração o quê? Aceitável a Deus. E por que prestaram uma adoração aceitável? Porque foram profundamente impressionados pelo Espírito Santo e viveram um estilo de vida o quê? Coerente com a revelação que tinham recebido. Nós temos na história muitas pessoas foram martirizadas, adoraram a Deus verdadeiramente, foram perseguidas e enfim foram libertas. Os fiéis muitas vezes se esconderam em regiões montanhosas. Os valdenses são um exemplo.
para viver um estilo de vida coerente com a palavra, tiveram que ficar reclusos, tiveram que viver nesses lugares aqui, ó, lugares frios, salubres. A própria história de Ló nos mostra, Deus vai libertar os seus fiéis, amém? Mas quem são os fiéis que vão ser libertados? Apenas os que forem selados. A vitória dos jovens hebreus. A estratégia de Babilônia, então, é que eles fossem enculturados na cultura dos caldeus. Qual foi o testemunho que eles deram? Não aceitaram e receberam de Deus sabedoria, inteligência. A estratégia de Babilônia, adaptar o estilo de vida ao estilo de vida dos caldeus. O que Daniel e seus companheiros mostraram? Domínio próprio, vigor, e com isso mostraram fidelidade a Deus. Babilônia queria que eles adaptassem-se ao sistema religioso dos caldeus. Eles mostraram convicção e fidelidade unicamente a Yahvé. Ou seja, Deus e Satanás, no grande conflito, estão lutando, sabe por quê? Para redimir nada menos do que a nossa alma integralmente. Nossos potenciais físicos, mentais e o quê? Não. Nossos potenciais físicos, mentais e o quê? Morais. Isso tudo é o que a Bíblia e o Espírito de Profecia chama de espiritualidade. Deus nos chama para uma espiritualidade verdadeira. E você vê o paralelo entre Daniel e Cristo. Satanás tenta Daniel primeiro no estilo de vida. Tenta Cristo também na questão do domínio próprio. Domínio próprio, domínio próprio. Daniel pede revelação. Cristo mostra o seu domínio da revelação. Daniel, então, seus companheiros adoram só a Deus. Cristo presta adoração apenas ao Pai. Daniel e seus companheiros são libertos. Satanás deixa Cristo e os anjos vêm servi-lo. Coincidência ou Jesuscidência? Há uma sequência aqui. O que eu tenho a dizer para vocês diante disso? Não apagueis o Espírito, não desprezeis as profecias, julgai tudo e retende o que é bom. Eu encerro com 3 textos da senhora White. Primeiro texto, ela diz assim: tudo quanto prejudica o quê? Não somente diminui o quê? Como tende a enfraquecer as faculdades o quê? Mentais e morais. A condescendência com qualquer prática nociva à saúde torna mais difícil a uma pessoa discernir entre o bem e mais difícil resistir ao mal. Então eu pergunto para você, é a presta atenção, a pergunta que eu vou te fazer, é a Coca-Cola que eu bebo que vai me tirar do céu? Não, mas é o que beber Coca-Cola, depois de saber que ela faz mal para a minha saúde, representa, é que pode me deixar de fora do céu. Dá para entender isso? Esse silêncio, o que é isso? Mas nós estamos vivendo numa época que é quase politicamente incorreto dizer isso na igreja. Muitas pessoas estão dizendo assim, não, é claro que tem muitos extremistas, tem muita gente extremista, mas nós não podemos deixar que o extremismo de alguns nos tire a atenção das pequenas coisas. Diz o livro de Cantares, as pequenas raposinhas também destroem as grandes vinhas. Olha o outro texto aqui, ó. A família humana está sofrendo por causa da transgressão das leis de Deus. O Senhor deseja que os homens sejam levados a compreender a causa de seus sofrimentos e o único meio de encontrar alívio. Deseja que vejam que seu bem-estar, como? Físico? Depende do quê? Esse é o desígnio, que todas as nossas instituições sejam lições práticas
mostrando os resultados da obediência aos retos princípios. E entendam, eu citei aqui um exemplo, mas eu poderia citar outros. A pessoa que se abstém de comer e beber o que faz mal, mas não faz exercício, não bebe água, não dorme quantidade de sono que tem que dormir. Tudo isso é crise de estilo de vida. Para terminar, então, mais 2 textos, diz: aqueles que querem, olha só, aqueles que querem ter mente clara para discernir os engodos de quem? Devem ter o apetite físico sobre o domínio da razão e da consciência. A ação moral e vigorosa dos altos poderes da mente é essencial ao aperfeiçoamento do quê? E a força ou fraqueza da mente tem muito a ver com o quê? Nossa atitude e utilidade nesse mundo. E com o quê? Então, o meu estilo de vida tem a ver com a minha salvação final, sim ou não? É deplorável a ignorância que tem prevalecido concernente à lei de Deus em nossa natureza física. A intemperança de qualquer espécie é uma violação das leis do nosso ser. A imbecilidade está prevalecendo em uma proporção assustadora. O pecado se torna atraente, revestido por uma luz, e Satanás se alegra muito quando pode reter o mundo cristão em seus hábitos diários, sob a tirania do costume, como os pagãos, permitindo ser governado pelo apetite. Aqui não entenda, tem um princípio aqui, embora ele esteja falando nesse texto só do apetite alimentar, mas tem aqui todo um princípio. E finalmente, se homens e mulheres o quê? Tiverem o quê? Morais o quê? Pela intemperança de qualquer espécie, estarão em muitos de seus hábitos muito pouco acima do quê? Olha isso. Isso não é profundo? E ela fala assim: Satanás está constantemente atraindo pessoas da luz salvífica. Para quê? 2 coisas. Para quê? E a moda. E diz aí um livro, eu acho que foi num livro mesmo, de um camarada que eu li aí, que escreve uns pensamentos, outros disseram e eu gostei, como é que é mesmo? Eles disseram e eu gostei. Me parece que tem uma frase lá mesmo que eu li, que diz assim: a moda é tão estúpida que ela não suporta a si mesma. Já viu? E a gente muitas vezes entra nisso, né? Costume e a moda. Terminando então, sem consideração para com o quê? Saúde física, mental e o quê? O grande inimigo sabe que se predominarem a paixão e o apetite, a saúde do corpo e a força do intelecto serão sacrificadas no altar da satisfação própria. E o homem, aqui ó, acelerará o quê? Sua ruína. Se o intelecto erudito segurar as rédeas, controlando as propensões animalescas e conservando-as em sujeição às faculdades morais, Satanás sabe muito bem que é pequena sua possibilidade de vencer o quê? A tentação. Bom, então aqui é mesmo a última. O homem tem agora uma vantagem sobre Adão nessa guerra contra Satanás, porque tem a experiência de Adão na desobediência e sua consequente queda para alertá-lo e afastar-se de seu exemplo. O homem também tem o exemplo de Cristo ao vencer o apetite e as diversas tentações de Satanás, derrotando o poderoso inimigo em todos os pontos e saindo vitorioso em cada provação. Se o homem tropeçar e cair sobre as tentações de Satanás, não terá escusas, porque ele tem a desobediência de Adão para alertá-lo e a vida do Redentor do mundo como exemplo de obediência e resignação, bem como a promessa de Cristo, de que ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Amém? E aí então, você sabe a promessa que Deus fez para Daniel. O que eu quero deixar com vocês então? O dia do Senhor está vindo como ladrão da noite. Logo Jesus vai dizer: continue o justo na injustiça e o justo fazendo justiça ainda. Estamos vivendo nos últimos momentos da história desse mundo, mas ainda, pelo menos por enquanto. E aí eu quero fazer essa oração com você. Mas antes de fazer essa oração, quero ver se você entendeu. Pelo roteiro, pela estrutura da profecia de Daniel 1:3, parece-nos ficar evidente
uma sequência ali. Depois que a pessoa recebe o incurso da graça, depois que a pessoa aceita, a pessoa então é provada. Satanás quer trazê-la, tirá-la dos braços de Deus e trazê-la para onde? Para a Babilônia. Como Satanás faz isso? Primeiro, gerando na vida da pessoa uma crise de quê? Estilo de vida. Que se não for vencida pelo poder de Deus, se transforma numa crise de quê? De revelação, porque aí não conseguimos compreender as profecias maiores, as impressões maiores do Espírito para nós. Se essa crise também não for vencida, não conseguimos prestar verdadeira e genuína adoração. E se não prestarmos verdadeira e genuína adoração, não seremos selados. E com isso, não seremos libertos do poder do mal. Porque nós mesmos por nada podemos fazer. Em tudo somos dependentes de quem? De Deus. Mas há prescrições e precisamos ser obedientes a ela. Eu costumo dizer sempre aos meus alunos: Cristo nos ama em nossos pecados, mas não pode nos salvar em nossos pecados. Ele quer nos salvar dos nossos pecados. Faz essa oração comigo aqui agora, vamos juntos? Vamos juntos aqui? Poderoso Deus, o Criador, Redentor e Mantenedor do Universo, o Senhor revelado na Bíblia. A Ti me apresento humildemente para suplicar que Teu Espírito conceda-me discernimento para compreender o que está revelado acerca de Tua vontade, humildade para aceitá-la e uma fé perseverante a fim de servir-Te fielmente, preparando-me para o Teu reino. Dá-me forças para ser fiel no estilo de vida, sendo cada vez mais impressionado por Sua revelação e prestando-lhe uma adoração aceitável. Em nome do Senhor Jesus Cristo, peço. Amém. Deus nos abençoe.